Aleluia. Aleluia. Graça e paz, igreja, tudo bem? Pessoal do louvor, vocês podem ficar à vontade, tá certo? Mateus, tu fica? Aleluia. Como eu vi aqui, nós temos apenas rostos conhecidos. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Ed, aí? Amém. A mensagem que eu quero trazer para nós hoje é uma chamada mesmo a estarmos comprometidos com a obra de Jesus Cristo. Sabe, existe uma expectativa de Jesus no seu povo com relação ao ID, né? Alguns forçam a querer entender que o ID é como se fosse algo opcional para nós. Aqui tem alunos do Rema, aqui tem alunos da escola de ministros, e já está bem mais do que nítido para nós que o ID não cabe na classificatória opcional. Hoje eu vou, mas talvez amanhã não. Claro, você tem o seu livre-arbítrio, você pode escolher não querer proclamar Cristo às pessoas, tá tudo bem. Mas sabe, nós iremos prestar contas de tudo que nós fazemos, falamos ou deixamos de fazer quando estivermos no grande tribunal do trono branco. E vai se passar ali as nossas obras, as oportunidades que tivemos de proclamar Cristo às pessoas, aos perdidos. E eu tenho dito para mim, para minha família, para Larissa, que eu não quero ser achado infiel à parte que me cabe. Sabe, precisa se criar um senso em nossos corações com relação às pessoas que estão indo ao inferno. Às vezes por omissão nossa. Um grande renomado pregador, Lester Sumrall, ele se converteu a Cristo. Era um homem que se movia nos dons do Espírito, mas ele não tinha um amor pelas almas. Ele pregava para as pessoas. O Espírito Santo colaborava com ele, mas ele não tinha o amor, o apreço pelas almas. Certo dia ele teve uma visão e se abriu uma grande esteira na frente dele, e as pessoas caminhavam nessa esteira, e havia um fim nessa esteira, e o fim era o inferno. E Lester Sumrall olhou para essa imagem que se abriu, e ele, rapaz, o que significa isso? E o Senhor disse para ele: elas estão indo por causa de você. Você é o responsável. E havia povos de todas as tribos, línguas, nações, etnias. E o Senhor trouxe uma passagem para ele. Ezequiel capítulo 3, não precisa abrir. Quando Deus vai falar a Ezequiel sobre o atalaia, ele disse: se eu disser ao homem que ele vai morrer, e você não disser para ele que ele irá morrer, ele vai morrer nos seus pecados, mas a alma dele eu vou requerer de ti. É forte ouvir isso, mas esse senso precisa estar aceso dentro de nós. É o que eu tenho comentado com a minha esposa, é o que eu tenho trago para a nossa família. Nós não podemos estar perto daqueles que não ouviram Jesus e não falar de Jesus para ele. Este era o senso que havia nos discípulos, mesmo antes deles conhecer Cristo na plenitude do contato pessoal. Sabe, João capítulo 1, na verdade capítulo 3, quando Jesus vai chamar a André, na verdade quando ele está recolhendo os discípulos, André, que era um discípulo de João Batista, quando João Batista começou a anunciar que Jesus era o Cristo, o Messias, André começou a segui-lo. Mas há uma atitude em André que me chama muito a atenção. Ele não se contentou com aquele conhecimento só para si. E ele foi até o irmão dele, Pedro, e disse: Pedro, nós achamos o Cristo. E Pedro: como assim? E ele disse: venha e veja.
E no mesmo capítulo, acontece a mesma coisa com Filipe. Filipe conhece a Cristo, e ele não se contenta com essa informação só para si. Ele vai lá em Natanael e diz: Natanael, eu encontrei o Cristo. E Natanael olha para ele: e pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe simplesmente diz: venha e veja. Sabe, querido, você não precisa quebrar muita cabeça com o perdido, não. Você só precisa apresentar o Cristo, o que Ele fez por nós. E se eles duvidarem, você diz: venha e veja. Os milagres, eles vão atrás daqueles que creem. E Natanael chegou lá, e Jesus olha para ele e diz: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael fica: oxe, como assim? Você falou alguma coisa para ele, rapaz? Ele diz: Natanael, você ficou surpreso pelo que eu disse? Eu te vi antes mesmo, debaixo daquela figueira, eu já estava te vendo. Queridos, é para isso que servem os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito, eles são para que nós, com o poder e a unção do Espírito, possamos sanar a dor do próximo. Sabe, os dons do Espírito não são para que nós nos rotulemos como o profeta, como o homem das visões. Se nós pensamos dessa forma, ainda é ínfimo, ainda é pouco. E na verdade nós já ganhamos aquilo que esperamos, que são os olhos dos homens. Mas nós não estamos aqui para satisfazer os homens, nós estamos aqui porque temos um chamado da parte de Deus. E quando Ele se agrada, Ele disponibiliza os seus dons para que possamos alcançar o outro. Por vezes uma palavra de conhecimento, por vezes uma palavra de sabedoria, o dom da fé. É o que operava muito com Catherine Kuma. Ela começava a adorar o Senhor, como nós fizemos aqui quando Sara estava ministrando. Até que ela percebia as inclinações do Espírito, para onde ele estava indo. E com base nisso, ela se movia. Sabe, querido, quando nós se movemos como homens, somos limitados. Mas quando nós nos movemos com o poder do Espírito, não há limitações. Porque Ele conhece os corações humanos. Ele sabe do que as pessoas precisam. Ele sabe qual a necessidade que temos. Nós podemos ir no YouTube, procurar uma ministração que nos agrada, ouvi-la, mas não será o suficiente para aquilo que Deus tem para nós. Porque o que Ele tem para nós não é aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que Ele precisa passar para nós. Sabe? Graças a Deus que nós somos pessoas avivadas. Graças a Deus que nós temos o dom do Espírito colaborando, e principalmente a palavra. Uma vez eu estava conversando com certa pessoa. Ela estava me dizendo: Douglas, eu gosto muito dos movimentos, eu gosto muito dos Paranauê e tal, mas assim, Douglas, eu não gosto, eu não sou muito afeiçoado com a Bíblia, não. Eu falei, na verdade eu não falei nada para ele no momento, mas eu fiz uma cara que para ele eu falei assim: oxi. Eu pensei comigo mesmo: como assim? Com base em que nós nos moveremos se não tivermos a palavra? Sobre o quê? Sobre qual fundamento? Como iremos nos direcionar a uma pessoa e profetizar para ela se não temos o conhecimento daquilo que vai ser dito? Sabe, querido, nós precisamos fazer como Jeremias, capítulo 20. Capítulo 19 de Jeremias, ele profetiza a cidade de Judá. E no capítulo 20 as pessoas começam a perseguir, ridicularizar ele.
E dá uma vontade nele de desistir, de parar, de não prosseguir mais. Mas no versículo 9, você pode colocar para mim aí, por favor. Jeremias 20, versículo 9, você pode abrir. Ele diz, quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Sabe, queridos, eu declaro sobre você esse desejo ardente pelas Escrituras, a ponto de serem como os bereanos. Tudo que for falado nesse púlpito, por mais alinhado que esteja com a palavra, mas você ainda vai conferir. Queridos, nós não podemos receber todas as coisas como uma verdade absoluta, não. Nós temos que conferir se bate com aquilo que a palavra diz, porque ela é o nosso fundamento. Sabe, queridos, nós temos que estar nesse ponto, tão cheios da palavra, tão imersos da palavra, que será como fogo em nossos ossos, e nós não vamos conseguir contê-la, e vamos espalhar ela como fogo se espalha em palhas secas. Eu não sei se você já parou para ver as queimadas, como elas acontecem. Uma pequena brasa repousa sobre algo seco, e com o vento, essa chama que era pequena começa a se espalhar. De imediato, nós não vemos o fogo no seu grande esplendor, mas nós vemos as fumaças subindo, até que elas crescem e criam-se um fogo enorme, avassalador. Sabe, queridos, eu gosto muito de olhar para isso e comparar um pouco com o batismo no Espírito Santo. Uma experiência extraordinária e transformadora que vários homens de Deus tiveram e não se conteram com essa experiência a ponto de espalhar o Evangelho. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos. Atos capítulo 2. Você pode abrir para mim, ou Caio? 2 versículo 1, tá bom? Atos 2:1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Tu pula para mim para o versículo 14, por favor. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e de todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Tá bom por aí? Sabe, queridos, antes desse grande avivamento, houve um prenúncio do que iria acontecer. Nós vemos esse prenúncio em Joel capítulo 2, versículo 28. Nós vemos esse prenúncio quando João, em Mateus capítulo 3, versículo 11, ele diz: eu batizo com água, mas virá um após mim que batizará com fogo e com o Espírito Santo. Antes de Jesus ascender aos céus, Lucas capítulo 24, versículo 49, ele fala: não se ausentai de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos
com poder. Atos capítulo 1 fala a mesma coisa. Prenúncios desse batismo, dessa imersão no Espírito Santo, mas com um propósito. E esse batismo, ele é evidenciado pelo falar em línguas. Nós sabemos que uma pessoa foi batizada quando ela fala em línguas. É a evidência, é o sinal. Mas sabe, queridos, não para apenas por aí. Com esse sinal vem uma destreza, uma autoridade, uma intrepidez para anunciar o Evangelho com sinais e prodígios. Logo após essa experiência, no capítulo 3, Pedro, ousado no Espírito, olhou para um paralítico e disse, no nome de Jesus, levanta. Olha a ousadia. No mesmo texto de Atos capítulo 2, nesse versículo 14, quando Pedro começa a pregar o Evangelho, no final a Bíblia narra que 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja primitiva. Sabe, queridos, nós podemos orar em línguas e você deve fazer isso nos seus devocionais. Mas não devemos conter esse fogo apenas para nós mesmos. Pare e olhe o tanto de pessoas que passou por você hoje. Quantas oportunidades não tivemos de proclamar o Cristo? Às vezes apenas com eu posso orar por você? Para finalizar, nós estávamos no evangelismo e juntou o grupo, eu, o pastor Jabes, a Elisângela e algumas outras pessoas. E vi uma senhora. Ela vinha arquejando, essa senhora, devagarzinho, quase não estava andando, quase não saía do canto. Sabe, nós não falamos muita coisa para ela não, nós simplesmente perguntamos, podemos orar para você? Queridos, essa senhora que estava andando, quase parando, arquejando, pegou a muleta e andou perfeitamente normal, como se nada tivesse acontecido. Esse é o Evangelho. Sabe, querido, quando você é ousado no Espírito, você não vai perguntar, e se não acontecer? Você vai dizer, vai acontecer, porque eu creio na palavra. E é o que vai acontecer aqui hoje também. Eu quero perguntar se alguém entre nós que está sentindo alguma dor, se está com alguns sintomas, eu quero ter a oportunidade de orar por você. Vamos ficar de pé? Se você está aqui, está sentindo alguma dor, foi diagnosticado com alguns sintomas, se você crê no Evangelho, você vai ser curada, ou você vai ser curado. Essa é a oportunidade. Vamos orar. Graças te damos, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação, Pai, daqueles que creem. Nós não nos envergonhamos, Pai, como ministros de Cristo. Na verdade, nós temos como um privilégio, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque você está visitando cada casa que está aqui, Senhor. E está curando parentes enfermos, com crises reumáticas, Pai. Eu não sei o que é isso, também não me importa, Senhor, mas foi o que veio no meu espírito. Você está curando agora. Não mais dores, não mais dores, nunca mais, Pai.
porque veio ao culto, Pai. Você está tratando agora, Pai. Tratando agora, Pai. Dores nos ossos, Senhor. Parentes com dores nos ossos, sendo curados agora no nome de Jesus. Toda dor saindo, Pai, no nome de Jesus. Nós somos teus filhos, teus embaixadores nesta terra, Pai. E nós temos essa autoridade, Senhor, contra enfermidades. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, espírito familiar, nós repreendemos você no nome de Jesus. Toda doença hereditária, Pai, cessando a partir de agora. Teu nome vai ser glorificado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Queridos, eu quero chamar algumas pessoas que eu percebi uma inclinação para orar. Eu queria chamar você, Lorena. Você poderia vir aqui, por favor? Kelly, eu vou precisar de você. Irmão Assis, irmão Ageni também. Você fica do meu lado. E o João e a Sara.
eu provei e vi um mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, tu és. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Aleluia. Oh, rabracante chequebrom barrace que amaná. Oh, aleluia. Você está no culto do Espírito Santo, então não espere um comando para você orar por alguém. Seja livre. A palavra do Senhor diz que quando vos reunis, cada um tenha uma palavra, um salmo, um cântico. Saia do seu lugar. Abrace uma pessoa. Oh, aleluia. Existe unção dentro de você. Creia na sua fé. Tenha fé na sua fé. Creia naquilo que você carrega. Alguém precisa disso. Oh, aleluia. Nós estamos
na casa do nosso Pai, numa reunião dos irmãos. Então, vá em direção ao seu irmão. Seja ousado, seja intrépido. Existe palavra dentro de você. Existe algo dentro de você. Andarabachelerebreke. Orabrasto e que andará cantoche. Ribanda chequeto loramba cantará chocobrote le recanto chequetere. E recantarai e dele rebrasto e diricambanasse rebrequetecho. Isso. E rebrequentele. Há poder na sua oração. Há poder no nome de Jesus. E andará brasto que andalará socobroche que tere. O rebrequente que brombombombombombombosso. De rebrasto e de cantaraba sorebra cantalará. E Pai, nós queremos orar nesse momento, Pai. Orar pela família da Manu, Pai, que está passando por um processo de luto, Pai. Nós oramos para que as consolações do Espírito Santo venham sobre eles, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai. O Senhor é o nosso consolador. O Senhor é o nosso socorro bem presente na aflição. O Senhor é aquele que transforma pranto em festa, Pai. O Senhor é aquele que transforma tristeza em alegria, Pai. E nós nos unimos em fé, Senhor, por essa família que está passando por esse momento difícil, Pai. E intercedemos por eles, Pai. Que venha consolação do alto. Que venha refrigério do Senhor, Pai. Que toda ausência humana seja suprida pela presença divina. O poder do Espírito Santo invadindo aquele lar, Pai. Trazendo alegria no meio da dor. Trazendo consolo em meio às tribulações. Assim nós cremos, Pai, que a Tua unção está operando nesse exato momento naquela casa, Pai. Ora abraço e quiriambrandará chequetere. O braço candalarás te que andará raso cobrombe que enterebeke. Oh, ora bracantalará soyedere cantarabas. Ore ma cantarabas choquebre que enchelerebreso. Ara mambaha se que enterebre. Ora ambrasto e de cantarabas se que terebroso. Ore brekentele rembre shekentele rebahaso cobrose que. Ora brabrahase que te rebrahas. Aleluia. Existe um bálsamo da parte de Deus nessa noite. Existe refrigério da parte do Senhor nessa noite. Existe um renovo sobre a sua vida da parte do Senhor nessa noite. Eu vejo pessoas que estão vivendo uma estação de coisas que pediram a Deus. Mas quando essas coisas chegaram, o diabo está tentando enganar, dizendo que está pesado demais. Momentos, oportunidades que você sempre sonhou e pediu a Deus. Projetos pessoais que você consagrou ao Senhor e você está vendo acontecer. Mas Satanás está querendo lhe enganar, dizendo que é pesado demais, dizendo que você não vai dar conta.
Ei, deixa eu te dizer algo nessa noite, irmão. Se foi o Senhor que gerou, se foi Ele que fez nascer, Ele vai mandar pessoas para te ajudar. Oh, aleluia, Ele vai mandar pessoas para te ajudar. Você não está sozinho nessa. Você não está sozinha nessa, minha irmã. Deus levanta pessoas hoje do norte, do sul, do leste e do oeste. As pessoas mais improváveis chegarão para te ajudar. Não ficará pesado, não ficará doloroso, não será um peso para você, pois foi o Senhor que gerou. E o mesmo Senhor que gerou fez nascer. E Ele não deixará morrer nas tuas mãos. É chegado um tempo de refrigério, de colheita e tempo de florescer. Oh, aleluia. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Não desista dos sonhos de Deus. Não desista daquilo que Ele colocou no seu coração. Foi o Senhor que gerou, foi o Senhor quem fez nascer, e Ele fará florescer. Ei, eu vejo algo florescendo nessa noite. Não está morto. Não está morto esse sonho. Foi o Senhor que gerou. Foi Ele que fez nascer, e Ele fará florescer nessa noite. Renda graças aí no seu lugar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu tens a palavra certa na hora certa. Tu tens a palavra certa na hora certa. Não nos dobraremos às mentiras do diabo. Confiaremos no Senhor, temos a palavra, somos da fé, acreditamos no Senhor. Foi Ele que gerou, foi Ele que fez nascer, e Ele fará florescer. Sabe, irmãos, a imagem que vem ao meu coração é como uma mãe com um bebezinho pequeno. Sabe? Bebezinho pequeno dá muito trabalho, irmãos. Mas foi o Senhor que gerou. Foi Ele que fez nascer. Mas esse trabalho passa, irmão. Amém? Aguenta firme. Deus sempre levantará pessoas. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos uma oração ainda para fazer, irmãos. Pelo senhor Edmilson Pereira. Amém. Ele fará um exame amanhã. A família pediu que a igreja orasse. A família está um pouco preocupada com possibilidade de um diagnóstico pior. Mas nós vamos orar pela saúde do senhor Edmilson. Amém. E vamos ligar aqui na terra a vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela vida do seu Edmilson, Pai. Nós como igreja, Pai, intercedemos por essa família, Pai, que estará aflita com essa possibilidade, Pai. Pai, nós não iremos ligar aqui na terra nenhuma possibilidade maligna, Pai. Mas nós estamos ligando as possibilidades divinas, Pai. Nós declaramos saúde sobre seu Edmilson, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos por essa família, Pai. Que eles possam pegar esse exame e celebrar os milagres e os feitos do Senhor. E se dobrarem diante de Deus, toda a família numa sala, de joelhos dobrados. E render graças ao Senhor porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bondoso. Obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor nunca falha. E eu quero saber se no meio de nós existe alguma pessoa que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Se tem alguém que entrou aqui nesse culto e não tomou essa decisão, pode sentar os demais.
Amém? E deseja aceitar Jesus como Salvador. Acredito que a maioria já é de casa. Mas se tem alguém aqui que entrou por acaso e ainda não foi batizado com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em línguas, e deseja esse revestimento de poder, que é promessa de Deus, nós queremos orar por você também. Amém. Então, todos salvos e todos cheios. Amém.